Olá, alunos! Aqui é a professora Ângela de Língua Portuguesa e hoje nós vamos ver o conteúdo sobre crônica. A finalidade de uma crônica é divertir, sensibilizar, humanizar e permitir uma convivência íntima com a palavra. É saborear as palavras, saborear a reflexão que ela vai trazer para a gente. O tom da escrita de uma crônica pode ser um tom mais bem-humorado, pode ser um tom mais poético, pode ser um tom irônico, ou reflexivo, ou mais sério. O título de uma crônica, ele é bem sugestivo. Por quê? Pode fazer imaginar determinada situação. Quando a gente lê o título, a gente imagina que vai falar sobre determinado assunto, mas pode levar a outro assunto. No final da crônica, a gente vai refletir e voltar no que o título queria dizer, que não era exatamente o que a gente imaginava. O cenário de uma crônica, ele é curioso, corriqueiro, pode ser um cenário de um local que a gente passa todos os dias, mas não dá muita importância. O enredo de uma crônica faz parte do cotidiano e serve para provocar uma emoção. Às vezes é um fato, uma situação que acontece normalmente no nosso dia a dia, que a gente não dá muita importância, mas ela vai servir para provocar alguma reflexão, alguma emoção na gente. Os personagens de uma crônica pode ser um personagem ou mais, e pode ser personagens reais ou podem ser inventados. Pode ser o próprio autor também, contando a sua própria experiência. O narrador, ele pode ser personagem, então ele vai usar pronomes em primeira pessoa, como o eu, o nós, ou pode ser um narrador observador, que é aquele que só conta a história, ele não participa da história. E aí os pronomes vão ser em terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Numa crônica, os verbos em primeira pessoa, assim como o narrador, personagem, vai usar pronomes e verbos em primeira pessoa. Por exemplo, eu vivi, eu sorri, nós sentimos, nós sofremos. Ou então, quando o narrador for observador, aquele que só conta a história, vai usar verbos em terceira pessoa, assim como os pronomes em terceira pessoa. Ele viveu, ela sorriu, eles sentiram, elas sofreram. A linguagem de uma crônica pode ser mais coloquial, uma conversa com um leitor, então pode ser uma linguagem mais descontraída. O desfecho de uma crônica geralmente é surpreendente, porque imagina-se um final, tudo leva a crer, encaminha-se, né, para um determinado final e de repente muda, de repente termina com algo inesperado. As figuras de linguagem são utilizadas também na crônica para dar um tom mais criativo, mais emotivo, né? E as figuras de linguagem são recursos de uma linguagem mais criativa, de um sentido não literal. E a gente vai ter algumas figuras de linguagem. Alguns exemplos de figuras de linguagens a gente vai ver aqui. Personificação ou prosopopeia são as ações e sentimentos humanos que a gente dá a seres inanimados, ou seja, são elementos da natureza ou objetos que não têm características de seres humanos, mas que na escrita a gente acaba dando vida a esses elementos. Por exemplo, o sol me abraçou. O sol não tem braços e nem abraça a gente, né? É uma característica do ser humano. Mas a gente quer usar essa expressão para falar, por exemplo, que está muito quente. É como se o sol tivesse me abraçado. Então, a gente dá uma característica humana para o sol. A sinestesia é quando tem sensações ligadas aos sentidos,
Por exemplo, tato, visão, audição, paladar e olfato. Por exemplo, sentir um cheiro doce no ar. A gente usa uma expressão que vai dar a sensação para o leitor, a mesma sensação que a pessoa que escreve sentiu ou está sentindo. A anáfora é a repetição de uma palavra ou expressão no início de frases em sequência ou versos quando for poema. Por exemplo, a primeira vez que vi o mar, a primeira vez que senti areia, é uma repetição ali de palavra ou expressão no início das frases ou dos versos. Nas figuras de linguagem, nós temos também a comparação, que é a expressão de termo comparativo. Por exemplo, o girassol é como o sol. E aí nós vamos usar a palavrinha como para fazer essa comparação. São elementos que se assemelham e por isso a gente faz, né, esse comparativo. A metáfora também é uma comparação, só que ela é mental ou abreviada. Por exemplo, o girassol é o sol. Eu estou afirmando que o girassol é o sol. E é uma comparação a mesma dessa frase aqui, só que aqui nós usamos a palavra como e aqui nós omitimos essa palavrinha como. Ela fica mais mental mesmo, na mente, em vez de a gente pronunciar ou escrever. A catacrese também é uma metáfora, só que ela é de uso popular, porque são semelhanças entre elementos que acabaram sendo incorporadas e a gente usando normalmente. Por exemplo, as pernas da mesa estão bambas. As pernas é uma parte do corpo humano, mas como ela se assemelha às pernas da mesa ou da cadeira, a gente acabou incorporando essa palavra no dia a dia e usando ela normalmente. Assim como o dente de alho, por exemplo. O dente se assemelha ao dente do corpo humano, da nossa boca, mas por ter semelhança com o alho, acabamos utilizando ela popularmente. Metonímia é a designação de um elemento pelo conjunto. Por exemplo, leia o Machado de Assis. Nós utilizamos ali o escritor Machado de Assis para falar, na verdade, sobre os livros do escritor Machado de Assis. Então, quando a gente fala leia o Machado de Assis, na verdade estamos querendo dizer leia as obras do autor. E aí a gente usa o escritor, a gente usa um elemento para falar do conjunto de elementos do que realmente queríamos dizer. Por exemplo, comi um prato cheio. Aqui, ninguém come um prato, né? Uma maneira de falar. Porque, na verdade, o que queríamos dizer era comi toda a comida do prato. Temos também a hipérbole, que é uma expressão exagerada. Por exemplo, falei 1000 vezes. Ninguém conta quantas vezes está falando, mas é uma expressão usada para mostrar que a pessoa falou já demais, né? Então, falei 1000 vezes. Ou estou morto de cansado. Ninguém morre de cansado, ou pelo menos não fala enquanto está morto, né? Mas é uma expressão para mostrar que estamos muito, muito, muito cansados. Então, a gente usa a hipérbole, que é a expressão de exagero. O eufemismo é a expressão usada para suavizar. Então, ó, a hipérbole para exagerar. O eufemismo é para suavizar. Por exemplo, foi para o céu, em vez de dizer que morreu, né? É mais suave dizer foi para o céu. Ou então, em vez de dizer que está ruim, a gente pode suavizar e dizer poderia ser melhor. A antítese é a oposição de ideias. São ideias contrárias. O dia começou quando termina a noite. Então, aqui a gente tem ideias contrárias. Por exemplo, dia e noite, início e fim, vida e morte. A ironia é meio que um tom de deboche, né? Ela sugere o contrário daquilo que se fala. Por exemplo, que legal, esqueceu de me convidar para a sua festa. Muito obrigada. Então, aqui a pessoa provavelmente está triste, irritada, mas usou as expressões, que legal, muito obrigada, em tom de ironia.
Quando a gente faz isso na escrita, a gente pode também utilizar as aspas para mostrar que não é bem aquilo, aquele sentido, né, que queremos usar. E por hoje era isso. Espero que tenham entendido a explicação. Até breve, pessoal!